Irmãos, dando prosseguimento ao projeto Aprendendo com a Salvos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dos aspectos históricos, culturais e sociais que envolveram a sociedade na época em que Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. Queremos trazer a vocês hoje, gentilmente, dentro do conforto do lar de vocês, conhecimento bíblico acerca de fatos e acontecimentos que ocorreram paralelamente à vida e ministério de Jesus Cristo. Esta série de informações importantes que te serão reveladas por meio deste vídeo hoje te ajudarão sobremaneira a compreender melhor as circunstâncias e o próprio tempo que cercava Jesus Cristo em meio ao seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Se o assunto desde já te interessa, querido, e te desperta interesse, então aproveite a vinheta, curta a nossa página, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos ajude a levar conhecimento bíblico e a boa nova de Jesus a todos aqueles que infelizmente estão sofrendo na mão do inimigo. Em toda a história da humanidade, nunca houve alguém igual a Jesus. Jesus Cristo é tão importante, querido, e foi tão influente em sua época, que o próprio tempo cronológico é dividido entre antes e depois dele. Somente através de Jesus Cristo é possível receber perdão dos pecados e ter acesso ao nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos alerta de que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Sabe, queridos, por mais que se escreva e se fale acerca de Jesus Cristo, é possível sim chegarmos à conclusão que não há palavras suficientes que possam descrever o seu amor, a sua glória, o seu esplendor e a sua maravilhosa obra. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça nos estudos que te foram prometidos no dia de hoje. Fique conosco. Every single day, I'm gonna make something great. Importante considerarmos aqui, irmãos, que embora os romanos fossem os responsáveis pela dominação da Palestina nos tempos de Jesus Cristo, não foram eles os primeiros a impor dominação e julgo sobre os moradores da antiga Israel. Desde a queda de Israel, no ano de 722 a.C., passando também pela queda de Jerusalém, no ano de 586 a.C., a Palestina foi dominada por persas, gregos, governadores do Egito, por sírios, macabeus, até que no ano de 37 a.C., finalmente chegou a vez do Império Romano. De todos estes conquistadores citados, sem sombra de dúvidas, os gregos foram os que mais influenciaram o período do Novo Testamento. Com as grandes campanhas bélicas travadas por Alexandre o Grande, a cultura grega de fato se espalhou pelo mundo. A língua grega, muito utilizada para escrever os livros do Novo Testamento, era a língua mais fluente do mundo à época. Era ela, a língua grega, que influenciava o comércio e a própria diplomacia da época. E é aqui, irmãos, nesta época, no século que antecedeu o nascimento de Jesus Cristo, que ocorreu aquilo que já estudamos aqui na página, chamada de Septuaginta. Você ainda lembra o que é a Septuaginta, né? A tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tranquilo? 2 imperadores romanos merecem destaque nesse estudo. O primeiro deles, César Augusto, que governou Roma do ano de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Durante este período de César, os relatos dos evangelhos nos apresentam o nascimento de Jesus Cristo e o recenseamento que leva a família de Jesus até Belém. É aqui, neste período, que começa aquilo que se denominou de culto ao imperador. O outro imperador que também merece destaque seria Tibério, que governou Roma do ano 14 até o ano 37 depois de Cristo. É no governo romano de Tibério que ocorre o ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante estes 2 governos romanos, houve uma certa estabilidade política com relação ao povo de Israel. O exército romano também se organizou, ganhando status de profissionalização. E é graças a essa profissionalização do exército, e também devido a esta certa estabilidade local, que as fronteiras do Império Romano estavam se consolidando cada vez mais na época de Jesus Cristo. E é em meio a todo este aspecto histórico da época
que Jesus Cristo nasce, nos concede o exemplo, morre e ressuscita, dando início assim à maior história de amor que este mundo já presenciou. E é neste contexto todo que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, verso 6. Irmãos, o que caracterizava as estruturas sociais do período do Novo Testamento era justamente a sua distinção econômica. Importante considerarmos aqui que o judaísmo desta época apresentava uma grande estrutura religiosa e os grupos dominantes desta religião, em sua maciça maioria, eram formados por pessoas dotadas de um grande poderio econômico. As famílias sacerdotais e rabínicas da época de Jesus faziam parte desse seleto grupo. Os líderes judeus dominavam a estrutura social de tal maneira que todo o comércio relacionado ao Templo de Jerusalém estava sob a organização e administração deles. Dentro desta estrutura fechada e seleta, a Bíblia Sagrada nos apresenta figuras importantes, como Nicodemos, José de Arimateia, além de outros menos votados. Os demais judeus da época de Jesus, em tese, eram pessoas livres. Em sua maior parte, lavradores, comerciantes, pescadores, pessoas simples, sem muitos recursos financeiros e que levavam uma vida bem mais pacata. E dentro deste fechado sistema religioso da época, todos os judeus, em tese, eram moralmente responsáveis perante Deus. Porém, se alguém se destacasse socialmente falando, então este que se destacou era considerado muito abençoado por Deus. Nesta época, não havia aquilo que denominamos de classe média, por um simples motivo. Havia mão de obra de escravos provenientes da província, que eram levados como cativos militares e assumiam o trabalho que supostamente caberia a esta classe média. Segundo alguns estudiosos da época, escravos e criminosos eram mais da metade da população. A vida dos escravos era extremamente degradante, como toda escravidão, embora haja relatos sim de bons patrões à época. Aqui, neste meio de escravos, havia gente letrada, como médicos, contadores, professores, artistas, filósofos, pessoas que, apesar da instrução, tinham sido levadas cativos por forças militares. A própria carta aos Romanos, em todo o seu capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra um bom panorama daquilo que era a sociedade civil romana na época. Prostituição, famílias em baixas, divórcios à revelia, idolatrias, enfim. Uma série de pecados e vícios que faziam daquela sociedade, certamente, uma sociedade civil completamente comprometida. Aliás, diga-se de passagem, um tempo muito parecido com os tempos atuais que estamos vivendo. Você não concorda? Irmãos, no vídeo de hoje eu também quero falar um pouco mais a respeito dos aspectos culturais que envolviam o contexto do Novo Testamento. O processo de comunicação, por exemplo, a língua da época. Este processo de comunicação se dava em 4 línguas que integravam o Império Romano à época. O latim era utilizado em Roma, tanto nos tribunais como na própria literatura deles. Os povos conquistados por Roma, por exemplo, facilmente adquiriam a língua latina, porém adequava sua pronúncia ao seu próprio vocabulário, criando assim aquilo que se denominava de dialetos latinos. O grego, por exemplo, era a língua culta por excelência. As pessoas mais cultas se utilizavam diretamente do grego, que era a língua predominante à época. A língua grega, certamente, ela foi utilizada também na Palestina e provavelmente Jesus Cristo e os seus discípulos utilizaram da língua grega para se comunicar com os gentios. O aramaico, por sua vez, era mais utilizado junto naquilo que se denomina de Oriente Próximo. Vários personagens do Novo Testamento utilizavam o aramaico para se comunicar entre si e com autoridades. O hebraico, por sua vez, em desuso popular desde a época de Esdras, estava restrito ao culto judeu para transmitir o conteúdo teológico da época. Aliás, a própria inscrição na cruz de Jesus nos traz uma perfeita compreensão do uso linguístico do século I. Aramaico, grego e latim.
eram as línguas mais faladas naquele período. É claro que não podemos desconsiderar o fato de que a divulgação da mensagem cristã ela acabou se beneficiando deste contexto linguístico. Especialmente o aramaico e o grego foram muito utilizados para divulgar a mensagem cristã naquele tempo. Os primeiros textos do Novo Testamento, certamente, foram escritos em aramaico. No entanto, segundo a tradição nos ensina, embora as palavras de Jesus tenham sido escritas em aramaico, elas acabaram sendo preservadas através da língua grega. As próprias cartas paulinas, por exemplo, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas também foram escritas em grego, justamente cuidando do público-alvo a qual elas eram destinadas. Todos nós sabemos que, assim como o apóstolo Pedro é considerado o apóstolo dos judeus, o apóstolo Paulo ele é considerado o apóstolo dos gentios. Outro aspecto cultural importante para mencionarmos no vídeo de hoje era justamente a questão da educação. Formalmente, não havia uma educação organizada entre os romanos. Uma família de classe média, por exemplo, tinha aquilo que se denominava de paidagogo, um escravo com responsabilidade de ensinar o básico às crianças. Nas poucas escolas que possuíam, os professores não tinham muito interesse numa relação mais pessoal com seus alunos. Basicamente, o sistema de ensino era composto de leitura, escrita e matemática. Alguns jovens mais abastados até conseguiam cursar alguma universidade que existia apenas nas cidades de Atenas, Rhodes, Tarso ou Alexandria. Um jovem judeu, por exemplo, aprendia a ler acerca do Antigo Testamento. Os judeus, espalhados pelo mundo romano, normalmente se utilizavam das sinagogas para aprender mais acerca das Escrituras Santas. O apóstolo Paulo, por exemplo, fez parte de um grupo seleto como este. O próprio livro de Atos, em seu capítulo 22, verso 3, nos ensina. Dizia o apóstolo: "Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vocês neste tribunal." Irmãos, antes de encerrarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de orar por você. Embora eu não o conheça pessoalmente, não faça a mínima ideia das lutas, batalhas e desertos que porventura você esteja enfrentando nesses tempos de pandemia. Jesus Cristo te conhece, a ponto de saber até quantos fios de cabelo você ainda conserva em sua cabeça. Deus fortalece quem o ama. Mesmo que você esteja fraco, querido, se conseguires neste dia se voltar para Jesus Cristo, você encontrará nele forças, ânimo e coragem para prosseguir a sua caminhada de fé. Amém, irmãos? Vamos orar? Aí mesmo onde você está, querido, feche seus olhos, acalme seu coração e ore comigo. Pai amado, nos achegamos à sua presença santa em oração neste dia, para te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas pessoais. Te agradecemos por todo o sustento que nos tem dado, Pai. Te agradecemos por toda a alegria, por toda a fraternidade e comunhão que tens trabalhado em nós por meio desta página. Declaramos que é uma honra te servir, Senhor. Declaramos que é um imenso privilégio fazermos parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero neste instante, Pai, interceder pelo irmão e pela irmã que está conectado conosco por meio deste vídeo. Estenda agora mesmo as tuas mãos de amor sobre a vida de cada um deles. Os concede experiências sobrenaturais da tua parte, Senhor, de modo que possam continuar a dar passos de fé decisivos na tua direção. Cuide da saúde física, mental e espiritual. Que o Espírito Santo de Deus continue a fazer morada no interior de cada um desses irmãos. Te louvamos por tudo que és, Paizinho. Te bendizemos e te agradecemos por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo fato da porta da graça ainda estar aberta, por pura misericórdia do nosso amado Jesus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e que Deus os abençoe poderosamente.